Olá, que bom estar com você. Essa é mais uma oportunidade de nós passarmos esse dia com Deus. E eu quero compartilhar com você uma passagem na Bíblia sobre a qual surgem muitas questões e já levou muita gente à incerteza. Vamos ler o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 28 e 29. Na minha Bíblia está escrito assim: Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que significa pecado contra o Espírito Santo e por que é imperdoável? Já pensou nisso? Eu vou explicar de uma forma bem simples. O pecado contra o Espírito Santo consiste na resistência progressiva à verdade, a verdade bíblica, que termina em uma decisão final e irreversível contra essa verdade. Ou seja, eu intencionalmente e sabendo muito bem que estou tomando a decisão contrária à vontade de Deus, eu mantenho esse comportamento. Você compreende? Então, a consciência se torna cauterizada por minha contínua rejeição à voz do Espírito Santo. E é imperdoável, não porque Deus não queira nos perdoar, mas porque quem comete esse tipo de ação, de atitude, não pode se arrepender, porque sua consciência ficou insensível e a pessoa já não quer mais se arrepender, não consegue mais diferenciar o bem do mal. O bem parece o mal e o mal parece o bem. A pessoa não quer mais ser advertida, ser transformada. E como a gente pode saber se nós pecamos contra o Espírito Santo? É simples, veja. Se você tem receio de cometer esse tipo de pecado imperdoável, então é claro, isso já é uma evidência de que você não cometeu, pois nem sequer você se perguntaria, quanto mais ter receio quanto a isso. Não seja como os fariseus que, diante da evidência de que Deus lhes mostrou, ainda assim rejeitaram ao chamado do Espírito Santo no coração deles. Pelo contrário, vamos abrir a porta do nosso coração e da nossa vida a Deus. Lembra do texto que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20? Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta da sua e da minha vida. Vamos abri-la para que Jesus entre e assim nós estaremos em comunhão com o Senhor, em comunhão com o Espírito Santo. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais esse momentinho precioso e te pedimos, Pai, continua a tua obra por meio do Espírito Santo em nossa vida, sensibilizando-nos e atraindo-nos para ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.